Então, quando você vira líder, tem que virar uma chave. Esquece o impacto individual e passa a pensar no impacto coletivo. Fala, jovens! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Antes de eu apresentar minha convidada de hoje, eu vou pedir para vocês aqui nos comentários destacarem o nome de profissionais que vocês gostariam de ver aqui com a gente ou temas relevantes. Hoje eu recebo Ana Rocha, gerente sênior, mentora de carreiras. Muito obrigado por participar aqui comigo hoje, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, Carlos. É uma honra estar aqui. Que bom que deu certo cruzar essas agendas, Sim. viu? Não, mas assim, foi sempre... A gente sempre vem trazendo alguns temas interessantes, voltados para o mercado de trabalho, voltados ali para a questão do crescimento profissional. Houve aí uma identificação muito forte da minha parte com você, até do conteúdo que você produz, eu achei muito relevante. E, cara, assim, quando deu certo, falei, legal, show de bola, estamos evoluindo, né? Já quero aproveitar a questão do tema, né? Hoje, na sua visão, até de tudo aquilo que você traz de experiência profissional, de tudo aquilo que você traz de bagagem, de força de atuação, quais são ali os comportamentos que no dia a dia você observa que facilitam, não sei se esse é o nome correto, a questão do crescimento profissional e quais aqueles comportamentos, atitudes que dificultam a questão do crescimento profissional? Boa pergunta. Quando a gente olha para um profissional, a gente tem que olhar por duas vertentes. Vertentes conhecidas no mercado, hard e soft skills. Quando a gente olha principalmente para soft, esquece hard, nem vamos discutir hard aqui agora. Quando a gente olha para soft skill, e eu vou falar o que dentre soft skills potencializa o crescimento de uma pessoa, eu colocaria duas muito fortes, que inclusive eu coloco como sigla, acho que você já viu, eu gosto muito de sigla porque facilita o entendimento. Facilita no dia a dia o Joãozinho lembrar e falar, caraca, é isso que eu preciso ser. Que é o que eu chamo de OSA e o OSEC. O OSA, para mim, é o princípio da antecipação. É você estar one step ahead, um passo à frente. Então, quando você está um passo à frente, você se coloca antecipando problemas, soluções que você pode trazer. E isso é um comportamento observável, que eu tenho certeza que destaca quem quer crescer na carreira. O outro é o OSEC, que é mais para posicionamento, porque quem não se posiciona no mundo corporativo está deixando, não está nem ficando para trás, Carlos. Minha percepção é que não existe ficar parado no mercado corporativo. Enquanto você acha que você fica parado, todo mundo está avançando. Sim. Então, você está permitindo que outros passem na sua frente. Então, esses são comportamentos de crescimento. Comportamentos que ficam estagnados, foi outra pergunta, né? Quando você espera que as pessoas te falem tudo. Para mim, esse é o pior comportamento possível. Então, eu colocaria aqui nesses dois grupos. Não, com certeza. Eu quero explorar cada um desses três aí, né? Eu tenho muito essa visão do dia a dia, que você conseguiu super traduzir em palavras, do comportamento que se observa, né? Eu até na posição ali de diretor executivo, quando eu tenho ali a oportunidade de identificar em um profissional que ele está antecipando a questão de demandas, cara, eu falo, eu não posso perder, eu tenho que olhar para esse profissional de uma forma diferente. E por mais que, de certa forma, isso pareça ser meio que óbvio, não é todo mundo que tem essa percepção. Eu até converso muito com o meu time, que às vezes eu pergunto, o que é? Às vezes a pessoa ela fica com medo de perguntar uma coisa que, para ela deveria saber e ela acha que é besta. E isso acaba meio que dificultando ela ter esse, vamos dizer assim, dar este passo à frente. No dia a dia, o que você percebe ali no dia a dia mesmo, né? Que dificulta ou, né, que facilita ter essa visão do step ahead? Boa. Quando a gente fala de gestão, então uma pessoa que está querendo um cargo de gestão, vai facilitar muito ela estar o OSA, one step ahead, ela olhar para o gestor dela e ela pensar, cara, o que essa pessoa, esse cara, essa mulher que seja, está ocupando muito o tempo dele que eu consigo facilitar. Porque ele não vai precisar, o gestor, ficar com o cabelo em pé e pedir socorro. Ele vai conseguir falar, peraí, então o Carlos, que é meu diretor executivo, ele está perdendo muito tempo toda segunda-feira fazendo o XPTO. Por que eu, na sexta-feira, então, não consigo antecipar para ele aquilo de segunda? Você vai estar one step ahead. Você vai se colocar um passo à frente. Ou, sei lá, vamos pegar agora uma outra perspectiva. Não sou gestora, nem estou próximo de gestão, Ana. Eu sou analista. Toda sexta-feira, meu gestor cobra que todos os times reportem algo para ele. Cara, que tal você, na quinta-feira, antecipar isso? Isso aqui eu estou falando de proatividade, princípio da antecipação mesmo. Outra vertente. Putz, isso aquilo ali pode dar um problema. Será que eu não posso pensar em soluções antes que dê um problema? Então, no dia a dia, não é para ser algo fora da caixa, é para ser intrínseco ao teu dia a dia mesmo. Você conseguir observar
que você pode antecipar para que não vire algo depois? Um outro ponto que eu gosto muito é, se o Google te responde, ou agora o ChatGPT te responde com 1 minuto de pesquisa, vai lá primeiro. Depois você vai no teu líder. Porque isso também vai mostrar que você tentou algo antes de chegar nele. Porque não sei você, mas nada pior do que alguém chega em você e fala assim, viu, Carlos, como é que eu faço tal atividade? Aí você fala assim, você já olhou o link tal? Aí a pessoa, não olhei. Você, como gestor, pensa, pô, então por que você não foi olhar antes de me perguntar? Não é que eu não quero te responder, mas é que é muito interessante você ver que a pessoa esgotou todas as possibilidades e depois ela foi te perguntar. Então, eu gosto de trazer isso para o dia a dia do profissional. Não, com certeza, né? E eu até, alguns episódios eu já destaquei, no meu papel ali até do cargo que eu ocupo, cara, uma coisa que me deixa extremamente chateado, extremamente assim, até puto mesmo, essa é a palavra correta, quando o profissional, ele bate lá na porta, ele pede 1 minuto para conversar e ele vomita problemas em cima de mim, né? Então ele fala, olha, você viu isso, você viu aquilo? Não, mas agora não vai dar para fazer isso. E eu me sinto como executivo de mãos atadas, que eu falo assim, cara, eu não sei o que ela está precisando. Ela está precisando de um ouvido para ela vomitar os problemas que ela está tendo, ela quer um direcionamento, literalmente eu fico perdido, porque na maior parte das vezes é simplesmente por falar. E falta esse senso, eu estou trazendo aquilo que eu percebo no dia a dia, conversando não só, por exemplo, no meu dia, mas conversando com outros diretores, outros executivos, que observam, às vezes, essa tendência de comportamento da pessoa querer compartilhar o problema, mas não trazer junto a questão da solução, né? Que eu acho que vai muito nessa linha que você está destacando de se antecipar, né? O que está sendo esperado, né? Eu converso muito, por exemplo, quando o profissional está querendo evoluir na carreira, eu pergunto, cara, qual é o próximo passo? Sei lá, júnior quer virar pleno, né? Eu falo, tem os mesmos comportamentos do pleno. Perfeito. Porque a partir do momento em que você, através da própria atuação, da própria atividade, você já se autopromover, não tem o que o gestor fazer. Parece que parece que vira brincadeira você falar, é você quem se promove. Mas a partir do momento que você não tem essa antecipação até da carreira, né, vamos colocar assim, não funciona, não tem como funcionar, né? Não vai te enxergar naquele cargo. Não vai, porque assim, como que eu vou colocar uma pessoa que não está preparada numa posição que... Eu vejo, até esses dias eu fiz uma entrevista, que a pessoa claramente era uma pessoa júnior, e nada contra o júnior. Eu tinha uma posição que talvez fosse um pouco mais pleno, e na minha cabeça não funciona. Até eu lembro que eu falei assim, olha, eu vou gravar com a Ana, eu vou perguntar para ela se eu tô louco, né? Na cabeça, da forma como ela falou, hoje eu não tenho esse comportamento, mas se você me promover, amanhã eu tenho. Então, para mim, parece o seguinte, ou ela não tem, né? Ou ela está fazendo corpo mole nesse momento, em vez de me entregar esse resultado. Então, esse tipo de profissional, dificilmente eu vou expor, eu vou promover, porque eu sempre vou ficar nessa dúvida. Como que você vê ali, né? Obviamente, no seu dia a dia, ou até mesmo de mercado, de pessoas que te procuram, que te chamam para conversar. É mais ou menos isso? É como se você falasse assim, ó, seguinte, eu tenho uma casa aqui, ela é muito bonita, Carlos, ela é moderna, tá toda automatizada, mas você não vai ver ela. Me faz o Pix aí que eu te mostro. Você vai fazer o Pix? Não. Não vai, você vai querer olhar a casa, testar. Então, o profissional, se ele quer mostrar que ele está pronto para o cargo acima, ele não vai dar uma carta de promessa. Ele vai mostrar para que o gestor confie nele. E quando eu brinco o quê? Todo profissional, independente se ele é executivo ou se ele é um estagiário, ele tem que ter muito forte uma postura desenvolvida. E quando eu falo de postura, eu falo de postura coerente, eu não falo só postura. Porque a postura tem que vir com a coerência. Se você é um diretor executivo, a tua postura tem que ser de diretor executivo, vice-presidente para cima. Se você é um júnior, a tua postura não pode ser de estagiário, tem que ser de um júnior de um pleno para cima. Porque a postura é o que vai ditar como te enxergam. Então, essa pessoa aí, ela quer ser pleno. Ela queria, na época, não sei que época que foi, ela queria ser pleno. A postura dela já não tinha mais que ser de júnior, ela tinha que provar para a postura que são comportamentos, as decisões, o poder de influência, que ela já tinha a capacidade de ser pleno. Não existe você esperar, você sentar num cargo para você falar, não, agora eu vou me comportar com esse cargo. Isso acontece antes. E é um dos pontos mais difíceis. Por quê? Me mandaram assim na rede social esses dias. Salário mínimo, esforço mínimo. Falei, então você vai ficar continuando sempre no mínimo e não reclame disso. Não tem problema se essa for uma escolha sua consciente. O que não pode é você
ter essa postura de salário mínimo, esforço mínimo, querer o máximo. Desde que tenha coerência, tá tudo bem. Então, a gente não pode esperar, a gente tem que mostrar. Sim, e até nessa fala, né? Outro dia eu vi também, através de redes sociais, um pensamento que me chamou a atenção, né? Hoje, quando a gente olha lá, por exemplo, o Neymar, né, do ponto de vista onde ele já chegou em termos financeiros, em termos de carreira, um dia ele começou como júnior, né, ali na categoria de base. Porque ele estava na categoria de base e não ganhava os milhões que ele ganha hoje, não é por conta disso que ele fazia gol contra. Não era por conta de não ter a melhor solução ou a melhor time naquele momento que ele começa a jogar contra, né? E esse pensamento que você bem destacou, eu vejo que é muito comum, né? Porque fica parecendo que, cara, estão me pagando para isso, só vou entregar isso. Mas eu jamais, eu posso falar porque aí eu sou o gestor da situação. Eu jamais vou promover qualquer um se eu não tiver plena convicção que ele está pronto para ir para o próximo cargo. Não existe essa possibilidade. Mesmo porque, muito provavelmente, o meu chefe, o CEO da empresa no qual eu represento, ele vai estar olhando a minha capacidade de gerir equipes. Então, não é única e exclusivamente fazer uma aposta. Eu também tenho que identificar como que eu, de certa forma, consigo gerenciar o time, né? Então, você vê muito esse comportamento no dia a dia. Fora que é um risco. Você, como gestor, ao promover alguém que não te mostrou estar pronto ou não provou que ela consegue minimamente exercer aquela função, é um risco para o gestor. E aí, toda vez que a gente faz uma movimentação, agora na perspectiva gestora, liderança, já é um risco naturalmente. Porque você pode esperar, é uma volta de confiança naquela pessoa, já é um risco. Agora, imagina você promover alguém que nem te demonstrou aquilo. O risco é triplicado. E na nossa vida, a gente tende a correr menos risco. A gente não sai buscando riscos. Naturalmente, em algumas decisões, a gente aceita o risco maior, esperando também um retorno maior. Mas não é natural do ser humano. Então, a pessoa que quer ser promovida, ela tem que entender que a decisão que o gestor vai fazer, ele vai tomar um risco também. Então, se eu conseguir mostrar que comigo o risco é o menor possível, é isso que eu vou fazer. E é isso que a gente tem que pensar. Porque senão a gente olha como funcionário para um lado só de... mas eu não sou obrigado a isso. Meu bem, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Verdade. Ninguém. Nem a te promoverem. Não, e eu acho que é engraçado, né? Apesar de falarmos coisas que parecem óbvias, o mercado tem poucas pessoas que pensam dessa forma, né? E eu já tive a oportunidade de fazer uma consultoria, trabalhar em lugares que era repleto do mínimo esforço possível e quero saber como que eu ganho o maior ganho possível, né? Eu falo que assim, eu me divirto porque eu olho e falo, aqui eu vou nadar de braçada, né? Então assim, eu falo, nossa, aqui vai ser até divertido, porque até eu deixo de concorrer com alguém e eu começo a falar o seguinte, que em quanto tempo que eu consigo fazer aquilo que, sei lá, no outro lugar eu fiz em 1 ano, será que aqui eu consigo fazer em 6 meses? Ou será que se num outro lugar eu fiz em 6 meses, será que aqui eu não consigo fazer em 3? Porque assim, tudo o que um profissional bem direcionado, bem convicto, seguro da própria carreira ele quer, é alguém literalmente moscando, né? E acaba acontecendo isso muito, né? O que você vê do ponto de vista... Você tem aquela chamada carreira em Y, né? Você, às vezes, eu identifico ali no meu dia a dia, às vezes o profissional, ele identifica que o próximo cargo, o próximo passo de carreira dele, o próximo cargo de carreira é algo voltado ali para a questão de gestão, né? E eu vejo ali que, às vezes, essa pessoa ela entende como um cargo de gestão, talvez a promoção, poder falar que é chefe, alguma coisa nesse sentido. Mas a interação com os outros colegas, às vezes, é quase que nula ou é muito ruim, né? E ser gestor é praticamente você só deixar, às vezes, um pouco de lado processos e começar a olhar para pessoas, né? O que você traz ali de conceituação ou de comportamento que possa facilitar isso, se é que isso é algo viável, né? Porque às vezes eu falo, cara, se você não consegue lidar com pessoas, faz sentido você querer ser chefe? Porque uma coisa é se você gerenciar o próprio resultado. Gerenciar o resultado de terceiros é muito pior. Qual que é a sua visão? Bom, quando eu pego um cargo de liderança e gestão, eu separo ele em 2 também. Liderança e gestão. Porque, às vezes, a pessoa ela é muito boa em gestão, de processos, de tempo, de dados, de blá, blá, blá. Mas ela é péssima com liderança. Então, peraí, tem um red flag gigantesco para esse cara ou essa pessoa sentar num cargo de liderança. Porque não é só de gestão que vive um líder. Ele tem que conseguir ser muito bom com pessoas, que foi o que o Carlos acabou de falar, e com gestão. Sim. E se a gente não casar, é uma equação.
vai ficar aqui manco. Então, toda vez que alguém chega desse lado, eu olho para essas duas perspectivas. Porque se ela for só boa com pessoas também, Carlos, ela também vai deixar do outro lado cair. E aí vai sangrar o time a longo prazo. Ela vai ser o que eu chamo de chefe da galera. Que com pessoas ela é ótima, é uhul, vamos. Mas quando olha para trás, ela não aprova o processo, ela é perdida com dado, o time se sente repetindo muito a informação para ele. Então, esse tipo de líder também quebra um time, dos dois lados. E aí, quando a gente fala de ter uma curva de aprendizagem para a liderança, alguns, naturalmente, eles têm aquele perfil de liderança, colérico nato, dominante, ele vai, é dele. Outros, não tanto. A gente tem que puxar mais. E aí eu gosto de colocar essa pessoa em exposição àquilo para ela me provar que, eu posso não ser aqui ainda, mas eu estou buscando me tornar essa pessoa. Porque nem todo mundo nasceu com o perfil da liderança. Se ele quer, eu acredito fielmente que é treinável, mas a curva de aprendizagem vai ser muito maior. E aí tem outro ponto que eu gosto muito de observar nessas pessoas que estão ali como especialistas, querem primeira gestão, se ela conseguiu entender que a partir do momento que você assume um cargo de gestão, não existe mais impacto individual na sua vida. Todo o impacto que você tem que pensar agora ele é coletivo. Então, o pensamento de um líder se eu fizer isso, eu não tenho que pensar no meu impacto. Qual é o impacto para o meu time e para a companhia? Esquece o seu impacto. Qual é o impacto para o meu time e para a companhia? Ponto. Então, quando você vira líder, tem que virar uma chave. Esquece o impacto individual e passa a pensar no impacto coletivo. Eu observo esses dois pontos. Base para a gente começar a pensar se vale a pena aquela pessoa movimentar ou não. Com certeza. Ficou a dica, hein, pessoal? Eu acho que assim, se fizer somente esse pensamento, você com certeza já vai ter um bom direcionamento aí do seu próximo passo de carreira, né? Um dos pontos que eu falo para quem trabalha comigo é que eu vou me sentir extremamente orgulhoso o dia que, por exemplo, algum profissional que começou a trabalhar comigo como estagiário, júnior, enfim, não importa ali a posição, que ele entre um dia na minha sala e a gente tenha literalmente uma discussão. Obviamente, não estou falando de uma discussão com falta de respeito, mas uma discussão do ponto de vista de igual para igual, nível de conhecimento igual para igual, senso de argumentação de igual para igual. Porque eu acho que quando o profissional chega nesse mesmo estágio, por exemplo, comigo, é porque ele está num outro nível de entrega e de resultado, né? E eu vejo que isso, basicamente, são princípios do OSEC, que você estava falando, né? E eu queria debater um pouco mais sobre ele, entrar na essência de cada um, porque eu, no meu início de carreira, eu lembro que eu gostava muito de sugerir para os meus chefes. Gostava muito de sugerir. E alguns falavam assim, não é comum uma pessoa... na época, eu era muito novo, eu falava, não é comum as pessoas quererem sugerir para o chefe, às vezes, né, como que ele poderia atuar, ou a melhoria do processo, ficava um pouco receosa, né? Então, assim, como que é isso, minha amiga? Traduz um pouco esse princípio, essa conceituação, até para a gente fazer ali uma aplicação dia a dia. Perfeito. OSEC, outra sigla que é para ficar na cabeça de todo mundo que está assistindo aqui e falar, consigo aplicar segunda-feira, terça-feira na reunião com o meu diretor, com o meu chefe. O OSEC significa opinar, sugerir, escutar e questionar. E eu brinco que um bom líder ou qualquer profissional que queira ter um bom posicionamento, ele tem que conseguir transitar entre as quatro. Não é ficar só numa, é transitar entre as quatro. Então, você tem que conseguir opinar quando é hora de opinar, sugerir quando é hora de sugerir, escutar quando é hora de escutar e questionar, porque o questionamento, quando você sabe questionar, o questionamento também te posiciona. E muitas das vezes, quando a gente tem uma hierarquia mais alta na mesa, o que a gente faz? Eu vou ficar só no E de escutar. E aí você perde uma grande oportunidade de falar isso que o Carlos acabou de fazer, isso que o Carlos acabou de falar, que é mostrar que, peraí, você está sugerindo algo para o seu chefe? Não é comum. Mas você ganha um destaque. A pessoa passa a confiar mais em você, inclusive, para tomar decisão. Ela fala, peraí, mas deixa eu ver o que o Carlos acha também, porque ele naturalmente traz sugestões. E o que eu brinco referente a essas quatro definições aqui, as quatro palavras do OSEC? Que nós temos tempo para tudo. Se você não tem domínio do assunto, obviamente que você não vai sair sugerindo. Seria burrice a gente fazer isso. É aí que entra o quê? De questionar. Pô, questiona então. Pô, Carlos, eu não entendi, eu não entendo muito desse assunto, mas qual que é o impacto que tem para o nosso time ao fazer isso? O Carlos, que não estava esperando essa pergunta, vai falar, pô, que legal ele me perguntar isso. Deixa eu te explicar mais um pouco disso, então. Então, se a gente quer se posicionar, e posicionamento é um pilar base para uma profissional que cresce,
Eu duvido que o Carlos cresceria se ele não tivesse posicionado. Você acha que ele teria crescido? Não, impossível. É impossível. Se não seria nem aparecido, a gente teria conseguido. Então, a gente tem que implementar o OZEC no dia a dia. E, assim, é no dia a dia mesmo. Eu tenho certeza que desde uma reunião com o teu liderado até com o teu diretor, você consegue implementar essas 4 vertentes. Eu lembro que uma vez eu ouvi muito de relance, né? Um diretor até de uma instituição que eu trabalhava, ele falou assim, ó, a melhor ideia é sempre a minha. E eu ouvi várias vezes ele falava, a melhor ideia é sempre a minha, a melhor ideia é sempre a minha, a melhor ideia é sempre a minha. Um dia eu tive uma oportunidade, né, eu fiz um exercício na minha vida de conversar com profissionais que, na minha visão, daquele momento, eram profissionais de destaque. E eu perguntei para ele, né, eu já ouvi você em alguns momentos, né, em geral no corredor, mas eu nunca vi a contextualização, você destacar que você sempre tem as melhores ideias, né? Como que é isso? Cara, o cara me deu uma lição que eu achei incrível. Ele falou o seguinte, se você trabalha comigo e você consegue me convencer que a sua ideia é melhor que a minha, eu vou comprar ela de tal forma que ela vai passar a ser minha. Boa. E aí, a partir disso, eu sempre comecei a trazer isso para o meu dia a dia, né? Tanto do ponto de vista de levar isso para quem trabalha comigo, mas assim, cara, e é o princípio que você acabou de destacar. Se você tem a segurança de sugerir, se você tem a condição de opinar e ela for muito, literalmente assim, o seu chefe comprar a sua ideia, isso vai se tornar o novo, vamos dizer assim, o novo patamar dele. Essa é o senso da diferenciação do profissional, né? E eu acho que isso é a grande tradução que eu vejo no dia a dia. Então, eu converso com o meu time, olha, a ideia é sempre, eu vou comprar tanto que ela vai se tornar minha. E, às vezes, se surgir uma outra depois melhor, cara, eu não tenho compromisso com o erro no sentido de é isso e nunca mais muda, né? E eu vejo que é esse o princípio, certo? Não tem apego, né? Não tem apego. Cara, se for melhor, bora. É melhor, olha o impacto coletivo. É melhor pro time e pra empresa? Vamos com a tua, então, porque ela é melhor. E um dos pontos, e é uma conversa que eu tenho muito com um mentor ao longo da carreira, VPs, foi o problema não é questionar, porque a galera tem muito medo de questionar. Ana, mas como eu vou questionar meu chefe? Como é que ele vai me enxergar? Como é que eu vou mostrar para ele que o que eu estou questionando é pro bem de todo mundo? E tem medo de questionar. E o ser humano, naturalmente, ele tem isso mesmo. Ele acha que questionar é colocar contra a parede. E aí, como é que você vai questionar de maneira com que você seja visto como contribuidora, contribuidor, e não como aquela pessoa que tudo vai contra? É o como você questiona. É no teu tom de voz. A tua postura de questionadora, no sentido de eu quero entender para eu poder ajudar. Eu não estou questionando porque eu não concordo e vou ficar aqui de braços cruzados. Então, isso é muito importante também. E um ponto que me ajudou muito ao longo da minha carreira foi ser muito observadora. Então, antes de eu questionar, eu entendia. Vamos supor que o Carlos é meu diretor. Eu entendia. Cara, o que o Carlos valoriza muito? Ele valoriza muito número? É muito pessoas? O que é um troféu para o Carlos? Porque quando eu for questionar, eu sempre vou referenciar o troféu dele. Então, Carlos, eu estou perguntando isso porque eu quero te ajudar a chegar naquele número que você está buscando tanto. Estou te perguntando isso porque eu quero te ajudar naquele processo. Então, facilita também a gente volta no OSA. Você está também um passo à frente, entender o que o Carlos valoriza, para que ele veja que eu quero ajudar ele nisso. Até o meu questionamento vem em cima disso. Não, e você sabe que não vai ser a partir de hoje, porque já acontece, né? Mas a partir de hoje, oficialmente, né? Eu até aqui no Cash, às vezes sempre faço remissão a pessoas que trabalharam comigo. E agora eu vou começar a falar, como diria a minha amiga Ana, hoje eu vou começar a aplicar, Boa. Porque você já traz esse senso de verbalizar alguma coisa que te, de certa forma, te impacta positivamente, né? E eu posso te falar, né? Eu acho que eu consigo contribuir do ponto de vista. O profissional abaixo de mim, que me questiona com embasamento, esse cara não vai ser tratado igual aos outros. Eu dou certeza. A minha observação sobre ele já vai ser diferente. Eu já vou querer olhar ele um pouco mais de perto, já vai ter um senso crítico diferenciado, né? É o que você falou. Não é só vamos dizer assim, o questionar do ponto de vista, o porquê que eu tenho que fazer isso, né? É questionar com embasamento, né? E trazer bagagem, né? Enfim, então eu acho que isso é importante. Até nessa vertente, minha amiga, o quanto, na sua percepção, o ambiente influencia, vamos dizer assim, positiva ou negativamente o crescimento e desenvolvimento de um profissional? 100%. Eu repito e repito assim, sempre mesmo. O grupo sempre fortalece o indivíduo. Agora, se o grupo for ruim, ele vai te fortalecer para o lado negativo também. Então, vamos pegar o mundo corporativo e fora, Carlos. Não adianta você
tá sentado do lado daquela amiguinho que fofoca o dia inteiro, fala mal do chefe o dia inteiro, reclama do trabalho o dia inteiro e tem a mentalidade do salário mínimo, esforço mínimo. Você vai acabar, de maneira inconsciente, agindo assim também. Então, quando a gente se coloca num ambiente que vai potencializar e vai te desafiar a trabalhar mais, tá com um cara que fala, cara, tá difícil, mas bora junto? Você vai falar, não, bora junto. Então, um ambiente ele tem uma capacidade de gerar influência nos seus comportamentos muito grande. Pega fora do mundo corporativo, esquece o corporativo agora, na tua amizade. Se você anda com 3 pessoas que bebem, não fazem exercício físico, não se preocupam com a saúde, não gostam de trabalhar, dificilmente você vai ser o Messias que vai salvar os 3. É mais natural e fácil para o ser humano você virar a 4ª pessoa que vai agir assim também. Então, desde quando eu comecei a observar aqui, e olha que interessante, que você acabou de me falar, me lembra uma história. Quando eu tinha acabado de assumir o primeiro time, coordenadora, primeiro time, só homem, e eu olhava para o lado, a pessoa mais próxima que eu tinha, eu achava que ela era o espelho que eu devia seguir, o ambiente. Então eu comecei a olhar para ela e comecei a replicar os comportamentos que ela fazia. Até que, numa one-on-one com um chefe meu, me lembro até hoje, assim, como se fosse hoje. Ele me chama, ele faz alguns elogios, ele fala assim para mim, ó, Ana, toma muito cuidado só para você não se espelhar em quem está há muitos anos no mesmo lugar. Olha para cima. Eu saio daquele one-on-one, assim, ó, porque caiu, a ficha caiu. Eu estava olhando para o lado, meu ambiente era a pessoa que estava há literalmente 5 anos no mesmo lugar, e a postura dela não era de coordenadora, muito menos de gestora, que era o que eu almejava ali na frente. Então, aquilo foi muito claro para mim. A partir daquele dia, eu mudei meu ambiente interno, inclusive, e comecei a me desafiar a fazer networking com quem? Gerente sênior, diretoria, coordenadoras que eu via que tinha postura, porque aquele ambiente me forçaria a ter aqueles comportamentos. Então, 100% o ambiente influencia 100%. Não, e eu tenho como princípio sempre tentar, pelo menos, ter alguma conversa ali durante algum período com profissionais que estão num cargo acima do meu, onde eu quero almejar, né? Isso aí, para mim, é meio que o básico. Eu às vezes, né, não vou falar que esse ponto é 100% do tempo, mas por vezes acontece de eu fazer, por exemplo, um onboarding de algum profissional, que eu até olho para ele, faço uma contratação e falo, cara, eu acho que tem um potencial gigantesco nele, e às vezes ali pela idade falta um pouco de direcionamento, e eu falo, cara, você tem acesso irrestrito ao meu celular, você tem acesso irrestrito à minha sala, óbvio, se eu estiver numa reunião, né, tipo, volta depois, mas use isso a seu favor. E às vezes acontece de o profissional pegar e fazer isso, né? Ele se espelhar numa outra pessoa, porque às vezes ele não quer incomodar, né? No caso, um diretor, né? Para o profissional que está com essa mentalidade meio, sei lá o quê, doida, né? O que você traz, assim, de senso do tipo... Que nem aconteceu contigo, né? O acorda, o que ele tem que fazer? Porque para mim, às vezes, é meio que... Né? E talvez eu não consiga, às vezes, me expressar. Eu falo, cara, se eu estou falando para ele que é para ele me procurar, é porque, na minha visão, obviamente, eu não quero que ele procure um outro coleguinha. Porque se eu quisesse que ele procurasse outro coleguinha, na minha cabeça, eu teria o senso de falar, procure o coleguinha, né? Porque se espelhe nele e não em mim. Mas, às vezes, isso acaba não acontecendo, não é entendido esse direcionamento, que nem... Eu acredito, até pela forma como você bem colocou, de forma bem explícita, eu adorei isso, você teve um one-on-one, você teve um direcionamento claro que mudou o seu comportamento no dia seguinte. Você não ficou lá insistindo, falando, não, eu acho que meu chefe está louco, né? Como que é esse virar a chave no dia a dia? Foi a partir desse dia, e respondendo a pergunta, que eu comecei a entender sobre modelagem. Porque eu fazia inconscientemente da maneira errada, como a gente estava vendo, e eu não sabia nem que tinha um nome. Foi a partir daquele dia que me instigou a ir atrás disso. E aí, quando a gente fala de modelagem, é como se a gente usasse a modelagem para encurtar o caminho. Então, eu admiro o Carlos, quero ser igual ao Carlos. O Carlos tem um atributo muito forte que eu não tenho e eu quero conseguir implementar. Eu vou passar a modelar aquele atributo, aquela área no Carlos. A modelagem é basicamente você olhar de maneira muito intencional, porque geralmente a gente é muito passivo. A gente fala assim, ó, nossa, o Carlos é um ótimo comunicador. Nossa, olha como a Ana comunica bem. Olha como a Larissa se posiciona. Só que a gente não olha para o viés consciente do que ele está fazendo para ele se comunicar bem. O que ela está fazendo para ela se posicionar. E a modelagem vem para trazer, no lugar da admiração,
uma consciência de, caraca, o Carlos, toda vez que ele vai falar, ele olha firme. A Ana, toda vez que ela vai falar, ela faz tal coisa. Então, a gente começa a incorporar os comportamentos mesmo. Então, para aquela pessoa que tá, talvez, tímida ainda, não quer bater na porta e falar, viu, Carlos, me ajuda aqui, ela consegue já aplicar a modelagem de maneira um pouco mais distante. Ela vai observar o Carlos muito intencionalmente, observar a Ana muito intencionalmente, observar o Joãozinho muito intencionalmente. É o step 1, digamos assim. O step 2 seria você fazer um networking estratégico. No teu caso, você deixou aberto, o network estava feito já, estava mais fácil ainda. Mas no cenário na qual não tenho relação com o meu diretor, bora abrir uma janela de networking estratégico com ele? Porque aí, quando a gente fala de networking, para mim, uma das maneiras para a gente nivelar a hierarquia e diminuir aquele distanciamento quando você é um especialista, está falando com um vice-presidente, é o networking estratégico. É você conseguir fazer uma conexão com aquele cara que, às vezes, nem tangibiliza somente ao profissional. Às vezes, você tem uma conexão com o cara de, pô, os dois treinam, os dois fazem luta. E você consegue dar aquele gatilho, aquele gancho para iniciar um papo e começar justamente mais aberto a modelar ele de perto agora. Então, para mim, modelagem é um ponto essencial que todo profissional deveria ter. Porque a modelagem, você alcança a equivalência e escolhe outra pessoa depois, entendeu? Para você continuar evoluindo. Não, com certeza, né? E eu até já usei outros termos, mas é modelagem igual. Às vezes a pessoa ela confunde de admirar a pessoa, né? E eu falo, não. Às vezes você vai modelar do Carlos, um ponto do Carlos. Perfeito. Aí você vai modelar da Ana, outro ponto da Ana. E esse conjunto de, vamos dizer assim, de modelagem vai formar o profissional que você é, né? Não é para você copiar. Não estou falando que aquela pessoa é uma referência, tem que ser igual a ela. Estou falando que aquele ponto ela se destaca, né? Então eu acho que é algo bem interessante. Algo que para mim sempre, de certa forma, fez muito sentido na questão do meu crescimento profissional é a questão da questão da experiência, né? E na minha visão, a experiência não tem nada a ver com idade. Tem a ver muito mais com a quantidade de vezes que a gente supera situações, conflitos, enfim, entrega projetos, entrega resultado, né? E eu vejo que isso traz ali né, essa experiência que pode ser traduzida em repertório, é muito engrandecedor. Qual é o impacto o impacto do repertório para o crescimento profissional, né? Eu sei que é um ponto que para você sempre fala, que eu acho muito interessante. Quando a gente fala de repertório, a gente está falando de duas maneiras de adquiri-lo. Ou vivendo aquilo, quebrando a cara e aprendendo, entregando o projeto, você acelera o teu nível de experiência e conhecimento, porque pensa assim, em 10 anos, nós temos uma faixa de 10 anos. E nós temos uma faixa de 3 anos. Se essas duas pessoas, uma que está no 10 e outra que está no 3, entregarem o mesmo nível de projeto, resolverem o mesmo nível de problemas, estudarem as mesmas coisas, elas têm o mesmo repertório, independente se uma fez em 10 e a outra em 3. Então, o repertório jamais será sobre o tempo, o Carlos falou muito bem sobre isso. Quando a gente fala do impacto dele no dia a dia, o impacto é muito alto. Porque, vamos lá, para quem nunca fez entrevista de gestão ela é situacional, ela é 100% situacional. É você vendo como aquela pessoa se comporta naquela situação. Como é que você responde uma pergunta situacional? Com repertório. Se você não tem repertório, como é que você vai responder quando numa entrevista ou num bate-papo alguém te falar assim, tá, fulana, mas como é que você agiria se o seu time fizesse XYZ? Se você não tem repertório, você não responde aquela pergunta. Nem tudo você vai conseguir falar assim, ó, peraí, eu tenho um playbook aqui disso. Você não vai conseguir. Então, é o repertório que te sustenta ali. Outro ponto, quando você começa a jogar um jogo mais executivo, questionamentos aparecem de todos os lados. Sim. Você não tem tempo, muitas das vezes, de... Peraí, deixa eu olhar o procedimento no que está falando. Não. Você tem que ter repertório para que você responda aquilo. Então, repertório tem uma influência gigantesca no teu dia a dia. Isso daqui, desde o júnior, não é somente quando você virar um executivo. A gente acabou de falar que você tem que ter comportamentos agora. Então, você conseguir se preparar, gerar repertório é muito interessante. E assistir a isso daqui, a esse bate-papo, você gera um repertório gigantesco para você que está em casa. Você talvez não tenha vivido a experiência que o Carlos viveu, que a Ana viveu, mas a gente está falando aqui, você consegue pegar esse repertório e falar, cara, vou implementar. Sim. Então, é também geração de repertório contínua. Não, e com certeza. Tem toda vez que eu tenho algum profissional querido na minha estrutura, que já está trabalhando lá, cheguei na estrutura, ele já está lá. E ele acaba, eu vejo que ele se diferencia, que ele se destaca.
ele acaba ou assumindo uma outra posição dentro do time, ou indo para mercado, não importa. E também na situação de eu contratar um novo profissional e a gente ainda só está ali naquela conversa de entrevista mesmo, né? Ainda não começou a trabalhar. Em toda a situação, eu pego e eu mando um vídeo seu. Nessas duas situações, eu acho que eu devo ser o cara que mais compartilha um dos seus vídeos lá, né? Porque eu acho que é fantástico a forma como você coloca. E eu falei, cara, o dia que eu tiver a oportunidade de conversar com ela, eu vou pedir para ela explicar isso no meu cast, que vai ser um motivo de orgulho muito forte, né? Que é o lado voltado para a pessoa estar no novo emprego, está no novo cargo, ela está no novo ambiente, né? Qual que deveria ser o comportamento dela nos primeiros dias, né? Antes de ver ali o seu vídeo e falar, cara, eu concordo 100% com o que ela está falando, a maioria queria já no primeiro dia falar que identificou um monte de erro, vamos mudar tudo, né? E eu já falar, cara, peraí, calma aí, segura, calma, né? Mas você colocou de uma forma muito tranquila, que eu falei, ela conseguiu traduzir em palavras, né? Então, passou a ser até algum comportamento meu, mas já que eu estou com a origem vamos dizer assim, do conceito, não posso perder essa oportunidade. Me explica, minha amiga, qual é o comportamento, enfim, que a pessoa que está no novo cargo, no novo emprego, enfim, tem que ter ali nos primeiros dias de trabalho. É muito normal, não quer dizer que seja certo, Sim. que a pessoa, quando assume um novo cargo, ela fala, não, peraí, então eu tenho que mostrar, provar desde o dia 1 que eu sou Messias, que eu vou salvar tudo e todos, eu cheguei para resolver todos os problemas dessa empresa. E minha linda, meu lindo, se você fosse Messias, você estava ali antes. Acredite, você não é Messias e não tem que mostrar ou fingir ou querer ser Messias. Porque aqui, na verdade, quando a gente chega querendo provar para tudo e todos que a gente quer salvar todos os processos, mudar o mundo naquele momento, você vai atropelar muitas das coisas que você poderia ter antecipado e enxergado. Então, se você senta numa nova cadeira, o primeiro ponto que você tem que fazer é começar a fazer muito mapeamento. Você tem que mapear quem está ali, quem tem que te ver, questionar muito. O questionar do Ozé que ele entra aqui. Então, você questiona, você escuta muito bem, para depois você sugerir e opinar, principalmente num cargo novo. Então, a gente tem medo de questionar quando a gente está num cargo novo, porque o pensamento que a gente acha que vão ter é, ué, você não deveria saber? Não, eu deveria entender muito bem onde eu estou, mapear muito bem onde eu estou, para eu ser muito assertiva naquela sugestão. Então, mapeie, questione muito bem antes de você abrir tua boca para sugerir algo. Eu acho que até, você já tinha comentado isso, mapear a concorrência. Né? Identificar como que o concorrente faz. Porque, literalmente, quando você tiver a grande oportunidade, aí sim eu acho que é a grande oportunidade de, com conhecimento de mercado, né? Através até desses questionamentos, o conhecimento de como está acontecendo ali na empresa naquele momento, quando você abrir a boca para dar uma opinião, ela vai ser muito mais embasada. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais que fizeram exatamente isso. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu ouvir assim, nossa, você está aqui há 1 mês e parece que você está aqui há 10 anos. Parece que você sempre fez parte do time, parece que você entende. E é muito exatamente pela aplicação clara disso, né? Eu sempre tive uma percepção de que eu não era o salvador da pátria e que se eu me colocasse no primeiro momento, né, imagina, primeiro dia, desta forma, eu já estaria chamando uma responsabilidade que não é minha. Então, eu já queria primeiro entender quais são as políticas, quais são as regras da empresa, qual que é o modus operandi aqui, como que funciona a concorrência, para quando eu, de certa forma, fizesse, né, opinasse ali com conhecimento de causa, né, com um repertório. Né? Então, já algo muito interessante. Para aquela pessoa que está pensando ali na questão de estar ouvindo o nosso cast, enfim, aproveitando ali, às vezes, uma época que ela está ouvindo, que ela quer fazer uma mudança e ela quer identificar ali a questão de metas, né? Quer implementar ali algumas metas na vida dela. O que você aconselha para a pessoa, de certa forma, utilizar ali com metas, até para que ela consiga, de certa forma, executar essas metas de uma forma mais tranquila, sem dar uma surtada? Boa. Toda vez que eu falo sobre metas e monto um planejamento estratégico de carreira, de um mentorado, de um liderado, a gente nunca vai olhar somente para o lado numérico. É o pior caminho possível. Se você quer fazer uma transição de carreira, chegar num cargo executivo, você não vai olhar para o numérico agora. Porque numérico é bom? É, mas ele não vai te dar o caminho completo. A gente sempre vai olhar para comportamento. E eu sempre drivei minha carreira por metas de comportamento.
tudo que nós falamos aqui, do começo até agora, foram comportamentos. Sim. São comportamentos. E comportamento a gente empilha. A gente coloca um em cima do outro. Então, a gente sempre vai olhar para metas de comportamento. Cara, eu tô como especialista e eu quero chegar na cadeira de coordenação. Quais são as minhas metas de comportamento? O que eu preciso fazer? Com quem que eu preciso me posicionar? Quantas reuniões por semana eu faço e quantas eu me posiciono? Eu faço 10 reuniões, eu me posiciono em uma? Pô, sinto muito. Você tem uma meta de comportamento aí a ser subida e crescida muito rápido. Então, metas de comportamento, porque aí você consegue quebrar. A minha grande meta é ser diretora, beleza? Quais são os meus objetivos de comportamento, metas de comportamento? Se posicionar mais, aparecer mais, falar mais, ter mais repertório, questionar mais, opinar mais, resolver mais problemas, passar a fazer over-delivery, porque as pessoas não sabem fazer over-delivery. Virou uma palavra bonita, ficou no hype, mas quando você vai ver, não é over-delivery. É o que você tinha que entregar mesmo. Então, toda vez que eu olho para meta, é meta de comportamento. Esqueçam metas numéricas para sua carreira nesse momento. Foca em meta de comportamento. E é engraçado, né? Que eu, às vezes, já ouvi bastante, né? A pessoa, ela faz aquilo durante muito tempo, que foi para aquilo que eu contratei ela para fazer, e aí um dia ela fala assim, olha, eu faço isso muito bem feito, eu mereço um aumento. Eu falei, mas esse é o alinhado, né? Esse é o acordado. Não existe algo over do ponto de vista que, de certa forma, está sendo entregue ali a mais para a gente parar e olhar, né? Existe aquela máxima que a gente sempre ouve, né? Que a gente contrata o profissional ali pelo conhecimento, às vezes pelo conhecimento técnico, mas, em geral, nunca aconteceu comigo algo diferente disso. Desligamento é sempre por comportamento. Total. É quase impossível o cara ter um bom comportamento e, de certa forma, o técnico dele... Cara, porque o comportamento empurra o técnico. Eu com certeza, eu tenho essa visão. Se ele não tiver o técnico, mas tiver o comportamento, Vai. no primeiro toque que você der pra ele, ele vai falar, opa, peraí, então eu vou atrás. Sim. Você sabe, quando a gente fala de over-delivery, eu gosto muito de brincar aqui. A gente pode imaginar que nosso escopo como profissional são maçãs. Então, você tem que entregar 3 maçãs no ano pro teu chefe. É muito claro, seu escopo é maçã. Aí você fala assim, não, eu vou entregar over-delivery. Eu vou entregar 4 maçãs. Eu vou mostrar pra ele que eu faço a mais. Aí você vai lá, final do ano, fala, chefe, ó, tá 1, 2, 3, 4 maçãs. Agora você me dá uma promoção. Aí então o chefe vai olhar e falar, tá, você me entregou 4 maçãs. Você de fato entregou uma a mais. Só que você não entregou para ele o que ele precisa ver para o próximo cargo. Você continuou entregando maçã. Maçã é o que o teu cargo atual faz. Você mostrou para ele que você é muito boa para ficar no cargo atual. O que é um over-deliver de verdade, na minha visão? É você entregar as 3 maçãs que é esperado de você, mas olhar para o cargo acima e falar, cara, o cargo acima entrega a torta de maçã e o suco de maçã. Então, eu vou entregar as 3 e vou entregar um suco também, para ele ver que meu over-delivery me joga para cima e não me mantém no mesmo cargo. Isso é um erro expressivo que eu vejo as pessoas cometerem. Elas chegam aqui e falam, Ana, eu trabalho muito além. Olha pro meu par, eu faço o dobro dele. Eu trabalho pra caramba, eu entrego muito over-deliver. Quando você vai ver, ela entrega muito do que ela já faz. Então, ela reforça, sou muito boa aqui, sou muito boa aqui, sou muito boa aqui. E não vai crescer. Não, dificilmente. Você até falando, me lembra bastante um grande chefe que eu tive, chamado Manuel Silva, né? E, cara, você até falou maçã na hora, ele veio. Eu lembro que eu estava participando com ele ele pediu para eu participar ali de uma conversa com ele. Ele tinha pedido ali, vamos colocar lá para um par meu, maçã. Né? E aí a proatividade do coleguinha entregou banana, mamão, melancia, entregou tudo, menos a maçã, né? E ele até falou, olha só, eu pedi maçã, você me entregou isso, banana. Cara, você me entregou a salada de fruta inteira, mas e a maçã? E aquele exemplo com a fruta que ele falou me chamou tanto a atenção e depois eu comecei a reparar. Às vezes as pessoas até entendem que ela ter a proatividade é fazer algo que, assim, legal, é diferente daquilo que foi pedido, mas não entregar o básico do que foi pedido. É querer não prestar muita atenção no básico bem feito e querer fazer algo extraordinário sem entregar o básico do que foi pedido, né? Que eu vejo que acontece bastante. Nessa linha, até utilizando isso, o que você vê como papel hoje, por exemplo, da liderança mesmo, em relação, vamos dizer assim, aos liderados, para que estes liderados tenham comportamentos, por exemplo, como todos esses que a gente destacou aqui hoje? Comunicação e transparência. A gente vem de uma geração de liderança antiga que, geralmente, eles eram muito diretos.
E aí agora a gente pega que a geração Z está entrando no mundo corporativo. E eu sinto que, ao invés da liderança permanecer em ser direto e estabelecer um princípio de confiança, eles estão mais pisando em ovos. E aí a transparência, a comunicação direta ficando em segundo lugar. E isso tem uma consequência muito grande. Muito grande. Então, se você quer que o teu liderado te entregue maçãs, seja muito claro em falar, eu quero uma maçã, eu preciso de uma maçã. A maçã precisa ser entregue até sexta-feira. Essa maçã precisa estar picada em 4, porque o cliente precisa dela em 4 pedaços. Então, a gente tem que cumprir algo que eu chamo de regra dos 4. O quê, o quando, o como e qual é o resultado ou o porquê, qual é o impacto disso. Quando você consegue cumprir essas 4 perguntas e mostrar para o teu time essas 4 respostas, ele vai ter mais clareza em te entregar aquilo. Ele vai entender para que a maçã serve, então ele vai ter autonomia em decidir se aquele tamanho de maçã está suficiente. Ele vai conseguir ter muita clareza do que você está buscando. Não é a banana, não é a pera. É a maçã cortada em 4 na sexta-feira, porque o cliente precisa disso para a operação rodar. Então, transparência e comunicação direta é importantíssimo. E, para mim, a regra dos 4 te garante uma comunicação muito direta. Inclusive, quando eu falo da regra dos 4, quando eu vou ensinar a regra dos 4, eu brinco que ela vai te acompanhar para sempre. Para passar um status, para cobrar um status, para reportar algo, porque é o mínimo de informação que todo ser humano precisa para tomar uma decisão. Então, para comprar casa, você quer saber o que é a casa, quanto ela custa, quando vai ser entregue, qual que é o impacto financeiro disso para você. Então, regra dos 4 cumpre uma comunicação muito direta. Com certeza. Minha amiga, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, né? Com certeza teremos outros episódios. Sinta-se em casa. Eu queria deixar aqui para você o espaço aberto, até para você trazer ali alguma outra conceituação, alguma outra explanação, que eu, de certa forma, não tenha feito ali a pergunta, mas que você, olhando hoje, em termos de comportamento, você entende que seja ali algo importante a ser dito. Fique 100% à vontade. Perfeito. Se você é um profissional que está querendo buscar crescer na carreira, seja você líder ou ainda não líder, você empresário, que também é uma carreira que você está conquistando, se eu pudesse te dar um direcionamento hoje, seria: se preocupe muito bem com a tríade de postura coerente. Sua postura tem que ser muito coerente, mas também com a tua comunicação e com o teu posicionamento, porque não adianta você ter uma voz excelente, uma boa oratória, se você não usa isso para posicionamento. E por último, mas jamais menos importante, cuidar da sua liderança da gestão. Mesmo que você não seja líder ainda, você ainda assim tem que exercer um papel de liderança. Então, se você quer crescer na carreira, se preocupe com isso. O resto vai vir acompanhado, eu tenho certeza disso. Com certeza. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Pessoal, episódio incrível esse. Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.